Bem, pessoal, não é novidade para ninguém, a Amazônia, ela sempre foi um palco de discussão sobre a questão de ecologia, não só pela questão de queimada, mas pela grande quantidade de recursos naturais que elas têm, e aí da questão do desenvolvimento sustentável, enfim. E no governo Bolsonaro, a grande pauta foi a questão das queimadas na Amazônia. Por quê? Porque houve uma campanha muito forte da mídia que Bolsonaro não estaria preocupado com a Amazônia, que estaria deixando colocar fogo na Amazônia para poder beneficiar o agro, o que é uma coisa meio que completamente absurda. Só que eu vou trazer uma coisa muito interessante aqui para vocês verem. Nessa matéria aqui da Veja, que como vocês podem ver, focos de incêndio explodem na Amazônia. O número de focos de incêndio em julho foi o maior do mês desde 2005. Ou seja, só de olhar isso aqui, esse panorama, você percebe que não, mesmo que uma hipótese que Bolsonaro estaria sendo incompetente, o governo Lula está sendo 1000 vezes pior. Por quê? Porque se a gente for pegar os gráficos de queimadas, enfim, na época do governo Lula foi a época que teve os maiores focos de incêndio da Amazônia. Então, isso aqui é o panorama geral. E aí você vem aqui para baixo e fala que as queimadas continuam a se proliferar no Brasil devido principalmente às secas. Olha só que canalice, porque no governo Bolsonaro eles colocavam a culpa no Bolsonaro em si. Agora não. Agora eles colocam a culpa na seca. Não que não esteja correto, não vou falar que isso está errado, mas você vê a mudança de perspectiva. Por quê? Porque a perspectiva anterior era de que, por exemplo, a culpa era total do Bolsonaro. Aqui não. Eles não culpam muito o Lula, isso quando culpam. Então você vê que tá tendo houve uma campanha da mídia para difamar Bolsonaro, colocar como se ele não tivesse preocupado com a Amazônia, e aí você gerar esse caos que a gente está vivendo agora. Basicamente essa loucura que a gente está vivendo é culpa da mídia. E aí a gente vem aqui nessa matéria que da Infomoney. Incêndios na Amazônia atingem o maior patamar para julho em 2 décadas, ou seja, desde 2005. Satélites detectaram 11.434 pontos de incêndio na Amazônia em julho, maior número desde 2005, igual eu falei. E por que houve essa campanha toda de colocar que Bolsonaro não se preocupava com a Amazônia, enfim, meramente para tirar a capital político do Bolsonaro, falar que ele é um mau governante, coisa que ele não fez. Ele estava indo atrás justamente também do Elon Musk, fazer uma parceria para poder fazer o quê? Colocar, por exemplo, satélites, poder mapear lugares da Amazônia para poder, por exemplo, evitar focos de incêndio, trazer parceria da Starlink para levar internet para essa região, que é uma região mais remota do país, querendo ou não. Então, assim, você vê que nesse panorama todo, o único objetivo foi difamar Bolsonaro, não foi uma coisa, tipo assim, feita para poder se preocupar de fato com a Amazônia. Porque acredito que todos que estão me acompanhando esse vídeo aqui, por exemplo, concordam que é de fundamental importância preservar o meio ambiente, enfim, ter o desenvolvimento sustentável. Não estou falando que é para poder sair tacando fogo na Amazônia, sair derrubando árvore para poder ter madeira, sair explorando um garimpo à torta direita, matar gente. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Mas agora, a questão é a proporcionalidade e o nível de crítica. Se a crítica é construtiva ou não, coisa que não foi. Aqui você tem essa mudança de panorama, que aqui colocam a culpa na seca, enfim, na época do governo Bolsonaro colocavam só o Bolsonaro, não culpavam o clima também. E aqui a gente vem para essa outra matéria aqui que não tem muito a ver com a Amazônia, mas traz um outro panorama interessante. Brasil registrou um número recorde de incêndios em julho. A Amazônia teve o pior cenário. Essa matéria aqui, ela já traz mais o nível também do Pantanal. Pantanal contabilizou 1.218 focos e também fica muito acima da média histórica para o país. Desculpa, para o mês. Desculpa, ficou errado aqui. E aí você tem aqui, Cerrado, foram 7.400 e tantos focos, um aumento de 15%. Então, tipo assim, você vê que não houve uma preocupação do governo em, como é que fala? Em cuidar disso aqui. Por quê? Porque o governo, parece que o único objetivo atual do governo é ajudar os apadrinhados políticos. Até porque esse ano é ano de eleição, né? No fim das contas, o dinheiro, enfim, vai acabar sendo destinado para a campanha eleitoral. Mas é nítido que o governo ele não se preocupa com a Amazônia. A Marina Silva, que se diz ser uma ambientalista, que se preocupa com o ambiente, que dizem que ela é renomada fora do país, ela é um mero poste que fala besteira atrás de besteira
e nem sabe o que está falando. Por exemplo, uma vez ela basicamente criticou as pessoas que querem que estradas na Amazônia sejam asfaltadas para poder ter uma melhor circulação de mercadoria na região. Ela criticou falando que tem que preservar não sei o quê, e criticando as pessoas que querem asfaltar, e tipo, ela ironizou a situação. E aí você vê o nível de preocupação da pessoa, que é meramente político e não socioeconômico. Mas enfim, era um vídeo curto que eu queria fazer para demonstrar para vocês que o governo ele não se preocupa com a situação ambiental do país, é meramente um projeto de poder que eles têm, e que se os ambientalistas estivessem realmente preocupados com o que está acontecendo no meio ambiente no Brasil, eles teriam que ter olhado a política do Bolsonaro. Realmente, eu concordo com você, se você for pegar o gráfico, houve um pequeno aumento de focos de incêndio no governo Bolsonaro, mas não ao ponto do que está acontecendo agora. Mas é isso, pessoal. Obrigado.